Nesse vídeo vamos falar o porquê eu e você precisamos de salvação. Afinal de contas, a gente sempre ouve que Jesus veio para nos salvar, que Ele morreu por nós, mas o que isso significa de fato? Muitas pessoas pensam, poxa, mas eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal para ninguém, por que eu preciso dessa salvação? A salvação deveria ser para as pessoas ruins. Então, muitas pessoas têm essa mentalidade e entendem que não precisam de uma salvação eterna. Mas, na verdade, nossa natureza, ela é afastada, ela teve uma ruptura com Deus. Se você parar para refletir, mesmo que você não roube, não mate, não faça mal para ninguém, ao contrário, pode ser até que você seja solidário, faça doações. Mesmo assim, se você se autoexaminar, você vai ver que é uma pessoa falha, uma pessoa que já falou algo que não deveria, que já magoou outras pessoas, que já mentiu, que já teve um pensamento que sabe que não deveria ter tido aquele pensamento, atitudes que você se arrependeu. Então, tudo isso mostra que nós temos uma natureza que é inclinada ao erro. Nossa natureza é inclinada ao pecado. Mas nem sempre foi assim, e é isso que a gente precisa entender. Quando Deus, ele cria o ser humano e cria toda a terra, ele criou de uma forma perfeita, de uma forma aonde só existia o que era bom. Então, o ser humano, ele só tinha conhecimento do que era bom e foi colocado no Jardim do Éden, onde tudo era bom, era perfeito. Bem, porém, Deus, quando cria o homem, ele não cria um robô que não tem escolha, que não tem o livre-arbítrio. E diante ali no jardim, Deus também deixa a árvore do conhecimento do bem e do mal, ao qual Deus deu ordem a Adão, o primeiro ser humano, ao qual nós somos descendentes dele. Ele deixa a ordem para que de todas as árvores do jardim o ser humano pode comer, menos daquela. Então, o que Deus está trazendo aqui? Que ele fez? Ele deixou o livre-arbítrio. A decisão para o homem de continuar usufruindo do que era bom e continuar com aquele elo com o Senhor, aonde Adão e o Senhor se encontravam no tardar do dia, né? Então havia essa conexão, essa abertura. Ou se Adão ia desobedecer e optar pelo caminho do conhecimento do mal. Nós conhecemos a história e sabemos que Adão, ele desobedeceu. Em Gênesis 2, 16 e 17, mostra exatamente a ordem que Deus deu a Adão. Diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, vamos repetir essa última frase para entendermos. Porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Bem, aqui a gente vê que a consequência de comer, de desobedecer a Deus, seria a morte. E a gente conhece a história, Adão come, portanto, do fruto junto com a Eva, e o ser humano, ele passa então a ser destinado à morte. A morte, ela não faz parte da criação inicial de Deus, mas como uma consequência da atitude, da escolha de Adão. E não só isso, mas o mundo também, ao qual foi entregue para a administração do homem, também fica corrompido e prejudicado, né? Então, essa cadeia alimentar de animais comendo animais, das coisas se degradarem, né? Se você deixar uma verdura na geladeira, ela vai ter um tempo de validade, depois ela vai estragar. Então, houve uma corrupção ali no mundo, na natureza que Deus criou para a humanidade e para toda a criação.
Em Romanos 3:23 fala, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E é por isso que hoje existem tantas guerras, maldade, violência, né? Porque o ser humano ele se perdeu no seu caminho. Quando a gente fala inclusive de pecado, a palavra pecado significa errar o alvo. Então a humanidade ela errou o alvo, né? Ela se perdeu ali da conexão com Deus e ela, portanto, precisa de salvação. Então a primeira conclusão desse vídeo é: nós precisamos de salvação, porque naturalmente estamos destituídos da glória de Deus, naturalmente não temos conexão com Deus, e é em Deus que é possível ter a vida eterna. Mas a boa notícia é que Deus não desistiu de nós, não desistiu da humanidade e criou um plano de salvação. E o que se baseia esse plano? Que assim como por um homem entrou o pecado no mundo porque fez a sua escolha pelo mal, assim também a salvação viria por um homem que escolheria o bem. E através desse homem, todos aqueles que crescem nele teriam a vida eterna, seriam cordeiros dessa salvação. Daí vem Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele não foi um mero homem. A sua concepção veio do Espírito Santo. Portanto, Jesus é o próprio Senhor que se fez carne e habitou entre nós com esse propósito de cumprir a missão da salvação, que se daria através da sua morte. Mas veja bem, em Hebreus 4 diz que Jesus em tudo foi tentado, porém sem pecado. Então, se a morte é o decreto para quem desobedeceu a Deus, como foi com Adão, que deixou o pecado entrar no mundo, então a gente lembra daquele versículo que a gente leu no começo, se comeres dessa árvore certamente morrerás. Então, se a morte é a consequência do pecado, e Jesus andou sem pecado neste mundo, porque em tudo ele foi tentado, mas sem pecado, isso quer dizer que quando ele morreu, a morte não teve poder sobre ele e o Espírito o ressuscitou. E é por isso que Jesus ressuscitou dos mortos, ele apareceu para os seus discípulos, ele deu uma ordem para os seus discípulos para que eles propagassem o Evangelho. O que significa Evangelho? Boas novas. E o Senhor falou: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. Então o Senhor Jesus cumpriu a sua missão de morrer, por isso que ele é chamado o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista falou isso quando o viu, porque ele é santo, ele é perfeito, nele não teve pecado. E ele é nomeado na Bíblia como o segundo Adão, injustamente, né? Ele é a figura do segundo Adão, mas que diferente de Adão, não se deixou contaminar pelo pecado e, portanto, venceu a morte. Por isso que Jesus é falado que venceu a morte. Bem, e todos aqueles agora que creem em Jesus são cordeiros dessa salvação eterna. Bem, eu acho que deu para ficar claro porque que eu e você precisamos de salvação e como essa salvação, portanto, se cumpre em Cristo. E eu gostaria de ler mais alguns versículos para a gente fechar, portanto, esse vídeo e esse raciocínio. Em Efésios 4:8 diz: por isso diz, quando subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. O que isso quer dizer? Que Jesus levou cativo o cativeiro. Qual que era o nosso cativeiro? Era a morte, o pecado. Então, Jesus elimina isso e nos dá a oportunidade de sermos salvos. E não só isso, fala que ele ainda dá dons aos homens. Isso quer dizer que ficou também incumbido nós uma missão de divulgar essas boas novas, de divulgar essa salvação, igual eu estou fazendo aqui nesse vídeo. Então, Jesus, além de nos dar a salvação, de nos regenerar, ele também nos faz participantes da sua obra ali, para que a gente possa propagar até o momento que ele volte, né? Então, Jesus deixa a promessa que ele voltará e ele vai ressuscitar a todos.
uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna, que ele chama de segunda morte. Outro versículo: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então aqui deixa muito claro que existe uma salvação e, portanto, existe uma condenação. Então existem algumas seitas que falam: imagina, você acha que Deus vai nos condenar? Deus é bom, Deus é amor. Mas na verdade a gente entra nesse consenso aqui no vídeo que nós já estamos condenados. Não é que Deus vai nos condenar, nós já estamos destinados à morte, porque todos nós estamos destituídos da glória de Deus. E isso por causa do livre-arbítrio do próprio homem. Então Jesus, ele não vem nos condenar, ele vem nos salvar. Então todos aqueles que querem ser salvos têm a oportunidade e vai poder ser salvo apenas crendo nele. Importante citar que esse crer não é acreditar apenas se Jesus é Deus ou não, e que ele nos traz a salvação ou não. Jesus fala que crer é imitá-lo, aquele que ama ele segue os mandamentos dele. Então não é apenas o acreditar. A Bíblia fala que acreditar, até os demônios acreditam. Próximo versículo: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o próprio Senhor Jesus nos explica que não existe outro caminho para ter essa restauração e para se chegar novamente ao Pai. Muito importante isso, porque as pessoas falam: não, existem vários caminhos que levam a Deus, o importante é fazer a bondade. Jesus fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é a única porta de entrada para essa restauração, para essa salvação, para esse encontro novamente com Deus. Só existe um intermediador, só existe uma porta para chegar a Deus. São palavras do próprio Senhor Jesus. Por fim, a gente finaliza com em Apocalipse 2:7, que diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Aqui então a gente tem o fechamento desse assunto. Muitas pessoas falam: nossa, mas não é justo, né? Adão que pecou e todos nós somos naturalmente pecadores, estamos destituídos da glória de Deus. Mas olha só que interessante. Em 1 Coríntios 15:21 diz: porque assim como a morte veio por um homem, da mesma forma por um homem veio a ressurreição dos mortos. Então, se por um lado o pecado acabou passando para toda a humanidade por causa de um homem, que é o nosso antepassado, aquele que deu a origem, né, a toda a humanidade, nós podemos dizer que também pela justiça de um homem, pelo um ato de um homem que é Cristo Jesus, todos nós fomos regenerados. Então, se você acha que não é justo, né, você ser colocada nesse âmbito aí do pecado, né, dessa natureza, saiba que também por um ato de justiça, por uma única pessoa que se entregou por você na cruz, é que você vai encontrar essa regeneração eterna. Então, uma frase que uma vez eu ouvi, eu vou repetir aqui: as pessoas, elas não vão para o inferno porque pecaram contra Deus, mas elas vão para o inferno porque elas não aceitaram o perdão de Deus através de Cristo Jesus. Então, se você entendeu essa palavra, que você precisa de salvação, que a salvação vem através apenas de Jesus Cristo, não perca tempo, porque você não sabe o dia de amanhã. Aliás, você não sabe o próximo minuto que vem por aí. Aceite a Jesus como seu Senhor e Salvador, entenda o que isso significa na prática e passe a ser um discípulo fiel dele. No grande dia, quando for ter o julgamento final, você colherá o fruto da vida eterna. Espero que você tenha gostado desse vídeo e, mais do que gostar, que ele tenha sido esclarecedor para você e você tenha aprendido hoje um pouquinho mais.